Uma coisa você precisa entender, que o caos ele não é eterno. Só que você tem que tomar muito cuidado para não retornar por caos. Uma das coisas que acontece quando as pessoas entram no caos são pelas companhias que ela está envolvida. E geralmente, nós cometemos os mesmos erros novamente. A gente inclui pessoas que já não queríamos estar mais presente e a gente regressa para as mesmas companhias que outrora nos colocaram no caos. A aula de hoje é: filtre as pessoas que vão entrar em sua vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Saindo do Caos, uma série produzida pela Hopify. E eu estou aqui novamente na mesa com Márcio Leão e Tiago Magalhães. Como é que tá, Márcio? Tudo na paz? Tudo na paz, é uma alegria estar aqui mais uma vez, com meu amigo Tiago, com o Anderson. E você que nos assiste aí no YouTube, nas redes sociais, uma alegria. Vamos discutir esse tema porque é sensacional. Tiago Magalhães. Tudo bem, Anderson? Muito bom estar aqui. Vamos que vamos. E o assunto hoje é polêmico. Filtre as pessoas que entram e que saem na sua vida. Eu sempre tive uma frase que eu desenvolvi durante toda a minha vida: dificulte a entrada e facilite a saída. Eu fui muito criticado por causa disso, mas a gente precisa filtrar quem entra na nossa vida. Existem pessoas que a gente precisa definir alguns níveis que essa pessoa faz parte das nossas vidas. Há pessoas que você pode relevar os seus pensamentos, os seus projetos, os seus sonhos mais íntimos, mas não é para todo mundo. Existem pessoas que não podem saber nem onde você está, quanto mais os seus projetos. Não é isso? Exatamente. Até porque quando a pessoa se associa a alguém que ela não deveria, isso cria problemas, ela entra no caos. Quando ela chega no caos, só fica quem realmente a ama de verdade. Essas pessoas que eram por interesse ou que geraram o problema que ela está, foram embora. Não ficam. E agora estão falando mal. Olha lá, fulano quebrou, fulano faliu, fulano separou. E essas pessoas estão cooperando para esse clima. Quando a pessoa começa a sair do caos e há uma melhora, é natural que se reaproximem pessoas dela com interesse. Uhum. Essas mesmas, inclusive, que se afastaram. Exato. Que não ligaram mais, que não mandaram mensagem, que não deram apoio, que não ajudaram em nada, nem mesmo com uma palavra. Por que ela vai deixar que essas pessoas entrem novamente? Por que ela não vai valorizar quem estava com ela no momento que ela não era nada? Ou que ela estava passando por um deserto, por um caos na sua vida? É muito comum isso acontecer, porque o ser humano tem a necessidade de ser amado. Uhum. E é isso que essas pessoas oferecem, Anderson. Elas oferecem esse amor, ou esse apoio, essa validação. Falam o que a pessoa quer ouvir. Olha, você sempre soube que você ia se levantar. Rapaz, você lembra? Eu sempre acreditei em você. E palavras que são agradáveis aos ouvidos. Mas será que o caos não foi o bastante para eu, para você, para essa pessoa aprender a lição de quem são as companhias? E eu vou falar que não é só amigos, companheiros, são também, às vezes, familiares. Uhum. Às vezes é um tio, é um cunhado, é uma irmã, uma pessoa que não sabe o limite dela na família e a pessoa precisa dosar. E se tratando da área que eu cuido, da área de relacionamentos, eu já vi homens casados que estavam bem no casamento e que, por se associar a uma pessoa que estava mal no seu casamento, esse outro amigo começa a lhe influenciar. Exato. Porque eu preciso saber o meu limite. Eu não posso achar assim, eu não sou alguém influenciado, ninguém faz minha cabeça. Não, eu não posso dizer isso. Eu sei o poder que uma companhia tem, que uma autoridade tem, que uma pessoa que conviva comigo tem. Então, por isso que eu preciso filtrar quem vai ficar perto de mim.
Então, um homem casado com outro casado começa a dizer, não, eu traio minha esposa, não, eu vejo, isso aqui não tem nada a ver, rapaz, vamos ali tomar uma coisa para sua esposa, não deixa você fazer isso. E aos poucos isso vai criando um ambiente onde aquele homem chega em casa, compara a esposa dele com a do outro. Compara o casamento dele com o do outro. A esposa dele está chateada que ele está chegando muito mais tarde do horário normal. Mas a do outro lá não diz nada, pelo menos é o que ele pensa. Isso começa a gerar brigas no relacionamento. Então, olha só, eu estou brigando com a minha esposa por causa da ideia de um amigo que nem é feliz no casamento dele. Você só sabe da história dele, né? Só sabe, a realidade. A versão dele, a realidade dele, o que ele quis que você soubesse. Ou então um homem casado começa a se envolver com um homem solteiro. Não é legal. Porque o homem solteiro tem um outro tipo de vida. Né? Ele tem lá a namorada que ele quiser, ele sai, ele não tem tanto compromisso. E às vezes a pessoa começa a desejar ter uma vida que não é dela mais. Isso acontece o inverso também. Eu já vi mulher casada que ela vira a cabeça, entre aspas, quando entra para a faculdade ou quando começa a trabalhar fora, monta um salão, monta alguma coisa. Porque aquele ambiente começa a influenciar a sua mente. Poxa, mas você é casado, mas você é tão nova, mas você vai ter filho agora, mas você é isso. Não acredito que ele não te valoriza. Aí ela desabafa uma coisa, as amigas veem. Só que o que acontece? Aquelas pessoas não estão felizes. E elas também não querem te ver feliz. Sabe, o ser humano às vezes é assim, um invejoso. Ele quer te ver bem, não melhor do que ele. Se você tá igual ao pior, a gente é amigo, senão não dá. Ele quer te puxar para o nível dele. E aí vem conselhos. Ninguém aconselha a lutar, a ter paciência, mas a descartar. Aí acontece a mesma coisa. A mulher fica irritada, impaciente, traz para dentro de casa aquela bagagem. E daqui a pouco essa mulher que é casada, tem filho, tá deixando o filho para lá, para ir para balada, para andar por aí, como se fosse uma mulher solteira, até acaba se separando. Então eu já vi isso acontecer. Eu acho que é pertinente a gente colocar esse tema aqui no assunto. E aí, doutor Márcio? É muito importante a gente saber que um abismo leva a outro abismo. Isso aí. Você vai andar com uma pessoa que vai te levar para o buraco, você tem que estar ciente. Por isso que a palavra de Deus, ela vem nos orientando. Eu acho fantástico a Bíblia porque ela não esconde nada, irmão. Ela te traz uma realidade para te livrar do caos. Salmo 1º, né? Salmo 1º. Eu adoro esse salmo, é um dos salmos que eu mais gosto. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios. Quem são os ímpios? Aquele que pratica o mal, pratica a impiedade, aquele cara que é ruim, Anderson. E você acaba convivendo com ele, você acaba também trazendo os mesmos traços, como o Tiago falou. O camarada, ele é solteiro, e o cara que é casado, esse camarada começa a ter influência. Você também recebe influência má de pessoas ímpias. Você começa fazendo mal. Aí você vai ver uma situação, por exemplo, uma situação que às vezes as pessoas acham até que é normal. Você pega uma pedra e dá uma pedrada no cachorro. Isso é algo monstruoso. Você está mostrando a sua maldade. Isso é coisa de ímpio, aquele que faz o mal. Pessoas, quantas vezes a gente vivenciou, o Anderson, vivenciamos pessoas sendo assassinadas como se fosse um bicho. A pessoa vai lá, dá um tiro e sai normal. O que é isso? É característica de ímpio. Aí o salmista começa dizendo, não se assenta no caminho dos pecadores. Ele está no caminho dos pecadores. Quem é o pecador? Mas todo mundo é pecador. Não é esse tipo de pecador, é um cara específico. É o cara que faz o outro errar. A vida dele é fazer o outro errar. Tu tá em casa, quietinho, com a esposa. E aí, Anderson, vão dar um pulo lá na praia? Aí o Anderson, vamos lá, mas o cara é solteiro. Era a folga, era o descanso do Anderson, mas ele foi lá na praia com um amigo, porque é um amigo de infância. Aí o cara fala bem assim, aí, a gatinha tá dando mole, mano. Eu sou casado, irmão. Essa vida não me pertence mais. Mas o que você tá fazendo ali? Ele vai te induzir ao erro. Esse é o pecador. Ele começa a te conduzir. Certa vez, eu até já contei isso aqui. Eu trabalhava numa empresa de chip, vendendo chip de telefone, de recarga de telefone. Grande parte, quase todo mundo fazia o quê? Quando o chip entrava na promoção, o chip era R$5, entrava R$1. A gente vendia em média
100 chip pelo menos, em média, todo vendedor vendia. Então o camarada sabia assim, ó, 100 chip de 400 a R$4 é 400 conto no dia, no final do dia o cara tá com R$400. E às vezes essa promoção durava 15 dias, 20 dias. Camarada, fora o salário dele, ele tinha aí 3, 4 mil reais. Aí ele falava assim, a gente tem que aproveitar isso daí. Mas quem está perdendo? É o cliente, é o patrão. Está sendo desonesto. E eu não fazia. E os caras ficavam doidos comigo, porque a minha venda, os caras chegavam no final do mês, vendia 1.000 chip, 2.000 chip, eu vendia 20 mil chip. E o patrão perguntava aí, por que o Márcio vendeu 20 mil? Então os camaradas ficavam brigando comigo. Cara, você tem que parar com isso, bicho. Você atrapalha o nosso esquema aqui. Você tem que parar com isso, cara. Hein, é um dinheiro que você está perdendo. Não, irmão, não estou perdendo nada. É o que acontece hoje. As pessoas te induzem a errar. Você está fazendo certo. Você está vivendo certo. Estamos vivendo um tempo onde o certo parece errado e o errado parece certo. E nós não podemos nos conformar com isso, porque é o caminho do pecador. Seja na vida familiar, você vai trabalhar em outro estado, a sua mulher não está vendo, mas Deus está vendo. E como que você vai chegar para o seu filho? O seu caráter? Numa sociedade, não, o sócio não está aqui. Você sabe mais do que isso. Quanta sociedade acaba por conta da desonestidade. Sem e dúvida. às vezes isso foi levado ao quê? Por conta do pecador. E o escarnecedor, pessoas que estão próximas, que zombam. Escarnecedor é palhaço. Você conta o sonho, cara, você nunca vai chegar lá, irmão. Olha a sua condição. Onde você mora, você conta um sonho, você fala algo que você quer fazer e a pessoa não acredita e zomba. Uma situação que a gente estava falando aqui, até estava comentando com o Dudu, é numa questão dessa de escarnecedor. Ele é um palhaço escarnecedor. Porque ele pega da dor de uma pessoa e faz piada. E faz com que pessoas deem risada daquela condição. Então é muito importante a gente filtrar para a gente excluir essas pessoas. E, infelizmente, Tiago, o Anderson, às vezes a gente vai ter que excluir pessoa da nossa própria casa. Abraão fez isso. Chegou um momento que ele teve que tirar Ló de perto dele. E vai ter um momento que você vai precisar afastar uns primos, afastar alguém que é muito próximo de você, que você vai começar a olhar o comportamento dele. Se ele é um ímpio, se ele é um pecador, se ele é escarnecedor. Então, isso daqui, essa aula, esse ensinamento que nós estamos aqui compartilhando hoje, é para nós, a todo tempo. Porque todo tempo a gente tem que estar de olho na vida de pessoas que vão entrar na nossa vida. Filtrar quem entra nas nossas vidas é algo tão importante quanto definir para onde nós estamos indo. Porque muitas vezes a gente define o nosso destino, ok? A gente traça uma rota. Eu quero ir para tal lugar. Daí eu começo a olhar pessoas e falo assim, fulano, esse cara vai me ajudar a ir para lá. Esse cara tem a característica que eu posso associar a ele para mim poder crescer. Então eu começo a desenhar as pessoas que eu quero ser mentoreado, ok? Só que eu só conheço esse cara via internet. Eu não sei quem é esse cara longe das câmeras. Porque aqui na câmera eu posso ser quem eu quiser ser. Só que na interna você não sabe. Uma vez eu fui fazer um mastermind em São Paulo. E isso quase acabou com o meu casamento. Quase acabou com o meu casamento. Eu fui na casa de um cara e na hora que eu cheguei lá, o cara começou a me apresentar a casa dele. Ele falou assim, olha, pessoal, vocês estão vendo, eu tenho esse sucesso todo que eu tenho na internet. Porque a minha esposa cuida disso, daquilo. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó, é minha esposa que faz. Eu sou quem sou por causa do meu casamento. Eu cresci como cresci por causa do meu casamento. Porque a minha esposa é isso, porque a minha esposa é aquilo, porque a minha esposa é isso, porque a minha esposa é aquilo, porque a minha esposa é assim, porque a minha esposa é assado. Como é que você acha que eu fiquei naquele momento? Começa a rolar a comparação, né? Óbvio. Claro. Aí você começa a falar para você. Entendi. Então eu não sou quem eu sou por causa de quê?
O casamento. Por que minha esposa não faz? Transfere. Por que minha esposa não é? Por que minha esposa? Por que minha esposa? E eu cheguei em casa, irmão, você vai para um negócio, sua esposa está achando que você vai chegar em casa top. Irmão, cheguei em casa possesso. E comecei por causa disso. Você tem que mudar, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que parar com isso, você tem que fazer isso. E eu comecei. Eu comecei a colocar a culpa de insucessos meus na minha esposa. Isso acontece. E aquilo rolou vários meses. E vários meses. E vários meses. E vários meses. Até que um amigo. Amigo, olha o que é eu quero sentar numa mesa e olha o que é outra pessoa quebrar esse paradigma para mim. Graças a Deus é esse amigo, esse cara conseguiu quebrar isso. Porque talvez é muito provável que talvez eu tivesse divorciado hoje. Esse cara virou para mim e falou assim, irmão, você é um cara tão vivido, você é um cara tão experiente, você caiu nessa. Você acredita mesmo que fulana de tal é desse jeito que faz? Não, querido. Eu tenho certeza que se você passar 2 dias com ela, você vai amar a tua esposa ainda mais. Não é não. Não é não. E eu comecei a observar o casal a partir daquilo. Irmão, minha esposa é uma santa. Sabe o que é isso, mano? É quando a gente começa a comparar a nossa vida com a vida do outro. Sim. É quando a gente permite que pessoas entram na nossa vida. Sabe por quê? Porque existem pessoas, principalmente no mundo business, que eles são especialistas no poder da persuasão. Esse cara vai te contar uma história, um storytelling muito bem montado, muito bem planejado, que você vai acreditar em todas as mentiras que esse cara te contar. E aí a gente começa a escutar essa pessoa sem filtro. O que esse cara fala, o que essa pessoa fala é lei. Aí você começa a acreditar nisso como se fosse verdade, você não analisa mais. Por quê? Sabe por que a gente perde o filtro das coisas? Pelo seguinte, ó. Vocês já moraram perto de algum lugar que tinha mau cheiro? Algum lugar? Vocês já passaram em algum lugar de mau cheiro? Já convivi em lugar assim. Então, quando você chega no primeiro dia, o que acontece? É forte, insuportável. E no segundo dia? Já vai ficando menos. E uma semana depois? Você nem sente mais. Depois você não sente mais o cheiro. Mas não significa que o cheiro foi embora. É que nós nos adaptamos com aquilo. Então, geralmente, a gente nos adapta com o ambiente que a gente está. Se os nossos princípios não estiverem muito sólidos, irmão, a galera do coach diz hoje, você é a média das 5 pessoas que você anda e dos livros que você lê, não é? Sim. Minha avó já dizia há muitos anos, quem se mistura com porco, farelo come, meu irmão. Vovozinha Lucy já dizia isso. Ou seja, é o ambiente que a gente vive. Então, às vezes, o destino que a gente está traçando, o caos que algumas pessoas estão vivendo aqui, é porque permitiram que pessoas entraram em suas vidas e continuam deixando que essas pessoas entrem em sua vida, e por isso que muita gente está no caos. E eu vou colocar mais uma coisa aqui, que é o seguinte: a pessoa não pode deixar que ninguém traga uma informação negativa sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Às vezes a pessoa casou e tem sogra que é maravilhosa. Eu amo a minha sogra. Mas tem gente que tem uma sogra que é terrível, que a mãe não aceitou a sua parceira. Uhum. E a mãe fica ali no ouvido. A pessoa não quer desagradar, e ela escuta, mas aquilo de alguma forma vai entrando. E vai criando algum problema. São as raposinhas. Né? Então eu tenho que defender a minha família. Eu tenho que defender a minha esposa. Boa. Se ela tem seus defeitos, eu é que falo. Em casa a gente resolve, mas eu não vou aceitar que ninguém fale. Se começar a falar, olha, por favor, respeite meu casamento, respeite a minha esposa e ponto final. Não fala disso para mim. Eu tenho que conseguir filtrar essas informações que chegam. Porque senão eu vou criar uma guerra, vou deixar a pessoa insegura, porque eu não estou defendendo ela. A mesma coisa a esposa deve fazer pelo marido. Ela, claro, vê os defeitos do marido e sente em casa e conversa. A gente já tratou disso aqui, não tem que fazer vista grossa, não. Mas não pode deixar que outro terceiro se meta no seu casamento. Uma coisa é um conselho. Geralmente quem te aconselha
não quer se meter na sua vida. Ele deixa que você tome uma É decisão. um amigo muito íntimo, é uma pessoa que você liberou a porta lá em cima do nível. A proximidade é muito grande. É porque existe uma diferença entre uma pessoa falar mal e uma pessoa aconselhar. Olha, eu vi isso acontecer, eu estou te mostrando, eu te aconselho a observar se isso realmente é real. É diferente. Exato. Quando alguém que te inflama, Sim. sabe? Tem pessoas que ela tem um tom de voz, um jeito de falar, que ela te irrita só de você ouvir. Ela consegue te fazer ficar irritado com uma outra pessoa sem ela ter feito nada com você. Então é importante valorizar isso também. Quem está com você é a sua prioridade. A mãe, as irmãs, agora não são família. São Verdade. parentes. Tem seu respeito, tem seu lugar, mas a prioridade é o casamento. Nem filho. Às vezes o filho tenta colocar o marido contra a esposa, o pai contra a mãe. Ah, o papai falou que eu podia fazer isso. Qual é o certo? É a mãe dizer, ele falou? Então tá falado. Vai ser assim. Depois ela vai lá e quebra o pau com ele, se for o caso. Mas não tira a autoridade na frente da criança. Não põe um contra o outro Sim. para que a estrutura familiar permaneça. Uma coisa que eu aprendi, isso aqui eu aprendi tem pouco tempo. Gostaria muito de ter aprendido isso daqui há uns 20 anos. Que é o seguinte, ó. A pessoa que entra na sua vida por dinheiro, ela vai sair da sua vida quando também não tiver dinheiro. A mesma porta que a pessoa acessa a sua vida é a mesma porta que essa pessoa vai deixar a sua vida. Então, quantos relacionamentos são formados por causa do dinheiro? Sim. Começou por causa de um negócio. Começou por causa de um investimento. Começou porque você deu alguma coisa. Começou porque você fez alguma coisa. O dia que você deixar de fazer, essa pessoa vai embora. Então, um relacionamento sólido não pode ser baseado no seu ter. Entende? Sim. Tem que ser baseado no seu ser, em quem você é. Porque o dia que você deixar de ter, essa pessoa não vai deixar de estar com você. Uma coisa que eu observei o ano passado na minha vida, Thiago, ano passado na minha vida, de segunda a sexta-feira, o meu WhatsApp lotava. Mensagem, 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 mensagem. 1, 2, 3, 4. Sexta-feira, meio-dia, essas mensagens diminuíam. Sábado, 0 mensagem. Domingo, 0 mensagem. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Ou seja, boa parte das pessoas com quem eu me relacionava lembravam de mim no fazer e no ter. Eu já tive casos, olha isso aqui, gente. E a culpa não está nas pessoas, a culpa está em você, a culpa está em mim. De permitir essas pessoas entrar na minha vida. O cara me liga na segunda-feira assim, irmão, você consegue me arrumar R$5.000 pro aniversário de 15 anos da minha filha? Cara, eu não sei o que fazer para honrar, porque eu já prometi que ia fazer. Cara, me ajuda. Tu consegue me dar? Semana que vem eu te dou o dinheiro. Não, irmão, tá tranquilo, cara. Quando você puder, você tá... Você manda o dinheiro pro cara. Sábado à noite, você tá em casa assistindo UFC e você roda a rede social. Todas as pessoas que você conhece estão na festa. E você não foi convidado. Que amigo, hein? Entendeu? Você é lembrado quando precisam do que você tem e não por quem você é. As pessoas querem o seu dinheiro, elas não querem você. Não só, desculpa antes, não só o seu dinheiro. Às vezes elas querem o que você representa. Exatamente. Que você isso aí. pode fazer por elas. Exato. Eu já passei por isso algumas vezes na minha vida. De você ter o seu celular lotado e compromissos aos montes. E quando você deixa de ser quem você é, ou estar onde você está. Sabe, de ficar assim uma semana. Cheguei em ponto de ficar assim, toca. Liga alguém aí.
Na época não tinha WhatsApp, era só ligação. Mas o último ano foi o mais forte de todos. Porque se você entrar aí, eu tenho... Tá chegando aí a 30 e poucos mil no TikTok, 10 mil no Instagram. Famosinho, gente. O cara é famosinho. 3 mil contatos no WhatsApp. E ninguém te manda mensagem. Ninguém te ligar. Para não dizer ninguém, eu conto nos dedos aqui de uma mão quantos amigos eu tenho. Todos esses eu sei que são pessoas importantes, querem meu bem, ou eu estou proporcionando alguma coisa para elas. Mas amigo que realmente ficou quando você não é ou não estava, essas pessoas sim, eu preciso valorizar. São essas que tem que estar no primeiro lugar. Tem que estar lá no first class do seu avião. Mas aí, Exatamente. a gente aprende com Jesus isso aqui antes. Jesus vai nos mostrar aqui um filtro que ele faz. Ele tinha 70 que ele enviou, filtra 12. Desses 12, assenta com ele na mesa, come, então eram 12 pessoas importantes, bebe com ele na mesa, aí ele sai dali para cumprir o seu propósito. Quando ele está chegando no monte, ele vai fazer um filtro mais ainda. Daqueles 12 ficam 3. Aí ele vai contar algo pessoal. A minha alma está angustiada, eu aprendo aqui com Jesus. Os 12 não eram seus amigos? Ele não poderia falar ali na mesa? Mas ali na mesa tinha ladrão. Era um cara interesseiro. Estava ali enquanto ele estava oferecendo. E Jesus falou, ó, Judas, ele é ladrão e salteador. Roubava a bolsa, porque Judas que era o tesoureiro. Ali tinha gente que não ia acreditar nele, Tomé. Então, se ele conta alguma coisa ali, poderia vazar. Jesus está nos ensinando, olha, cuidado, porque pessoas que sentam até a mesa de você, você vai se abrir com ele e ele vai vazar algo que era importante. Então, ele percebendo isso, ele faz um filtro. Quando ele está num lugar secreto, ele fala para 3, Pedro, Tiago e João, ele fala, minha alma está angustiada. Termina aquela situação, ele está na cruz, ele vai fazer mais um outro filtro. Todos os outros abandonaram ele, correram. Pedro falou que ia morrer, correu com medo de morrer. Eu morro por ti. Não morre nada. Quem fala muito, você tem que ficar desconfiado. Verdade. Mas João não, João ficou. Era um único. Aí Jesus falou bem assim, olha, a você eu confio a minha mãe. Você vai cuidar dela. E ela vai cuidar de você. Então, a gente também precisa ter um filtro. Por quê? Porque senão essas pessoas que a gente convive, né, até mesmo confia, pode colocar a gente em situações difíceis. Exato. E são situações de confronto, de desespero, como foi o caso de Jesus, que a gente vê quem é quem. É na hora da adversidade que a gente vai fazer o filtro e vai olhar, esse cara é meu amigo, esse cara é meu parceiro, esse cara é meu irmão. Porque quando você está no sucesso, irmão, que vem de gente te abraçar, te beijar, falar que é teu humano, mas quando tu tá na pior, irmão, difícil você achar um ombro. A gente precisa entender que esse filtro das pessoas que nos seguem, ele precisa ser dinâmico. Eu preciso subir e descer pessoas a todo tempo. Eu preciso fazer isso aqui. Ó. Existem pessoas que você confia a sua vida aqui, mas se você começa a ver que tem alguma coisa errada, desce um pouco o nível dessa pessoa. Desce um pouco mais, sobe, eleva. Porque às vezes também, o que acontece? O Jonathan, alguns dias atrás, tem alguns meses atrás, o Jonathan trabalha aqui com a gente. Ele me ligou e falou assim, irmão, há algum tempo atrás você me deu dicas para o meu negócio. Cara, eu saí de um nível, fui para outro nível, montei minha agência, estou começando a crescer. Eu queria sentar com você agora para você me dar outros conselhos. E minha mensagem para ele foi assim, irmão, se você aprender alguma coisa comigo, deixa tudo guardadinho. Mas nesse momento eu não posso te atender. Estou passando por uma série de um burnout, eu não estou bem. Então eu não posso te dar conselho agora, porque senão eu posso matar o teu negócio. Porque como eu dei um conselho para esse cara no passado, que eu estava em outro nível,
e funcionou, ele vai me ouvir agora sem filtro. Então a chance de eu matar esse cara, de eu ter matado esse cara, era muito alta. Então eu preciso aprender uma coisa, ó. Eu preciso ter a preocupação quando eu falo com alguém, porque essa pessoa pode me ouvir sem filtro, e eu preciso ter a preocupação de ouvir. Porque se eu escuto alguém sem filtro, eu vou ter problema. Sim. Então, até mesmo nessas rodas de amigos íntimos, eu preciso subir e descer isso. Porque às vezes tem um cara ali que aquele momento de vida, ele não pode ser seu conselheiro. Ele já foi seu conselheiro num tempo, mas nesse momento agora ele não pode. Ou alguém que no passado não poderia te aconselhar, agora tá, porque o emocional dele subiu ou desceu. Então você tem que até avaliar isso, porque às vezes a pessoa não está bem. É o que a gente estava conversando agora há pouco. Às vezes o cara está tão desesperado em fechar um negócio. Sim. E ele esquece que aquele negócio que ele vai te colocar ou aquele produto que ele vai te oferecer não serve para você. Mas ele está tão desesperado e ele é tão seu amigo que ele vai te empurrar um negócio para você e você vai fechar e você vai destruir a amizade. Por causa do estado emocional daquela pessoa. Então, assim como a gente tem fases que estamos bem, estamos mal, estamos num caos ou não estamos num caos, as outras pessoas também têm problemas. Então, às vezes, um cara é o seu melhor amigo, mas ele está com um problema no casamento. Às vezes, ele foi o cara que mais te aconselhou sobre casamento na vida. Mas, naquele momento, o casamento dele está destabilizado. Você vai pegar conselho com esse cara? Não. Ele vai matar o seu casamento. Tentar ajudar se puder. Uma outra pessoa que precisa desse episódio aqui é o solteiro. Pessoa que está solteira, divorciada, viúva. Porque ele está saindo do caos. Se ele aplicar o que a gente está mostrando, a vida dele vai subir. Ou seja, ele vai ir além do que ele está. E aí ele vai precisar escolher alguém muito importante para a vida dele em algum momento. Que é a sua esposa, que será o seu marido. E se ele fizer essa escolha errada... É problema. ele entra num caos total, ela entra num caos total. Então essa escolha ela tem que ser baseada em critérios. A escolha por um parceiro não pode ser, no caso do homem, pela beleza. Às vezes o homem está numa idade, 40, 45, ainda está inteiro, ainda tem saúde. Aí ele quer escolher uma menina de 18, 20 anos. Eu não tenho preconceito, tem casais que deram certo, com grande diferença de idade. Mas é muito difícil, Anderson. Concordo. Até porque quando você vê o tempo passar, ela está com 20, ele está com 45. Quando ela estiver com 40, ela ainda é uma mulher saudável e ele vai estar com 65. Pois é. E aí? A fase de vida, a libido dele é outra. Entende? Se tem filhos, se tiverem filhos, ele vai estar de papel de avô já pela idade. Então não é pensar no agora, tem que pensar no todo. Então a pessoa não pode pensar só com a necessidade sexual, com os olhos. Então o homem precisa ter critérios que vão além da beleza. É claro que eu não vou casar com alguém que não me chame a atenção de forma alguma, alguém que eu acho horroroso, horrorosa. Não é isso. Mas eu também não posso achar que eu sou um garotão e vou pegar uma menininha agora. A mesma coisa a mulher por outros motivos, não olha tanta aparência, mas a segurança que a pessoa passa. A questão financeira influencia muito, não que ela seja interesseira, mas porque a mulher julga isso como algo seguro. Ou pela carência. Ela está tão carente que ela se apoia a alguém que vem e traz um apoio que ela precisa naquele momento. Mas quais são os critérios realmente para poder escolher uma pessoa? Eu vou colocar aqui 5 critérios que valeram para mim. O primeiro critério, isso tem que ser conversado de imediato ao conhecer uma pessoa. É a fé dela. Quais são os princípios e valores espirituais dessa pessoa? Não é por julgamentos, é por saber quem eu quero ter do meu lado pro resto da vida. Como é que eu creio no A e vou estar com a pessoa crendo no B e nós vamos discordar disso o resto da vida? Quem vamos buscar quando tudo estiver difícil. Porque os dias maus vêm. Entende? Até porque se Deus é a minha prioridade, eu não quero alguém que ponha ele em segundo plano, em último lugar. Quero alguém que pense da mesma forma, nesse sentido. E o problema quando vem um filho? Quem vai seguir o A, quem vai seguir o B? Entende? No começo é tudo bem. Não, eu concordo. A gente resolve no meio do caminho. A gente resolve depois. Vai nessa.
O segundo ponto são os valores civis, morais da pessoa. O que ela pensa? Por exemplo, se é uma pessoa preconceituosa, se é uma pessoa machista, né? Se é alguém que não bate com aquilo que eu penso, no que diz respeito ao papel do homem, da mulher na sociedade, ao papel do marido, de uma esposa, a visão sobre casamento. O terceiro ponto é o comportamento. Claro que aqui podia ser até o primeiro. É o caráter da pessoa. É que às vezes você não consegue ver o comportamento dela num primeiro encontro. Mas você tem que observar no primeiro, no segundo, no terceiro. E aí vem o quarto critério, que são as referências que essa pessoa tem. Então, quem me fez, um exemplo, me apaixonar pela minha esposa foi uma amiga em comum. Alguém que me trouxe uma informação. A referência validou o que eu estava observando. Eu não tinha certeza ainda. A referência veio e validou. Olha, essa pessoa é forte. Ela tem esse jeito mais tímido, mas olha o que ela passou na família. Ela segurou a casa quando a mãe saiu para ficar com a amante. Uma coisa muito séria. E ela, adolescente, sustentou essa situação. Então, aquilo me abriu os olhos por um perfil dela que eu não estava vendo. E se fosse o contrário, a referência dizia, ó, essa menina aí vai te dar problema. Eu já ficaria com os 2 pés. E o quinto ponto é a visão. Ou seja, qual é a minha visão, meu propósito e visão, se eu vou ser, como falou-se aqui da tríade, pastor, voluntário, empresário, se eu quero ser pequeno, médio ou grande, se eu estou acostumado com pouco, com muito, eu penso, essa visão também tem que ser conversada. Então, se a pessoa se avaliar um possível parceiro com esses 5 critérios, ela vai parar de perder tempo com pessoas erradas. Ficar 5, 10 anos investindo em alguém que não casa, que não descasa, que não resolve, porque ela fica tentando assim, eu escolhi você, agora eu vou tentar te mudar e botar do meu jeito. Não! O certo, ou a maneira que mais dá certo, e eu vejo acontecer, é quando a pessoa baseia a sua escolha em critérios, não em sentimentos ou em desejos dos seus olhos. Eu tenho uma lista aqui que eu faço sobre pessoas que entram na minha vida. E essa lista eu vou atualizando sempre que eu tenho alguma informação diferente. A primeira dela é: nunca permita que alguém entre em sua vida por dinheiro. Por que essa pessoa entrou na sua vida? É algum assunto financeiro? Essa pessoa senta na sua mesa porque entrou por dinheiro, porque você deu alguma coisa, por quê? Critério: a pessoa precisa sentar na minha mesa porque gosta de mim, pelo que eu sou. Sim. Eu rico ou eu pobre, eu preciso ter. Depois, nunca permita ser desprezado por nenhuma das pessoas que você tem na sua mesa de amigos. A pessoa te desprezou, é desprezo. Você precisa abrir os olhos com essa pessoa. Cadê o próximo? Nunca mais permita que pessoas que te causaram dor entrem em sua vida novamente. Faça uma lista de pessoas que te usaram. Não permita que elas se aproximem de sua vida novamente. Não tenha ódio, mas mantenha essas pessoas longe. São pessoas que, como você disse, de forma iníqua, de forma intencional, te causaram dor, te usaram ou coisa do tipo. Faça uma lista dessas pessoas. Nunca se esqueça do rosto de quem entendeu que não conseguiria mais tirar algo de você. Isso é relacionamento. E isso são coisas que acontecem. Sobre relacionamento, nunca mais carregue as pessoas nas costas. Olha isso, gente. Cada pessoa tem que carregar a sua cruz. Você pode ajudar essas pessoas. Eu já fui muito disso. Muito disso. Né? A pessoa tem uma conta para pagar. Quanto é? 10 mil. Vou lá, 10 mil. Aí eu tenho uma coisa que eu aprendi com o Thiago. Né? Thiago Anderson, não faz isso. É 10 mil? Pergunta para a pessoa. Como é que é? Lembra disso? Você já tem quanto? Você já tem quanto? O cara nem tentou arrumar nada ainda. Você foi a primeira opção dele. Você foi a primeira opção dele. E ele está contando que você vai fazer tudo. Você fica se preocupando com a dor do outro, cara.
Entendeu? Então, é uma dica. Quanto você já tem? Então, resolve aí. Depois você medir quanto você for, que eu te ajudo no restante. E o cara vai te ligar. Ou, é 10 mil que você está precisando? Então, eu consigo te dar 500. Beleza? Você não pode carregar a pessoa nas costas. Não pode. Tem muita gente que vai querer que você carregue ela nas costas. Outra coisinha anotada aqui, ó. Nunca mais entra numa guerra que não é sua. Isso daí. É sério. Lembra daqueles amigos da escola que o irmão brigava no recreio? Vou contar pro meu irmão. E o irmão lá? O que é que você fez com o meu irmão? Irmão, a guerra não é minha. Posso te ajudar, Márcio? O que você está precisando? Cara, apanhei na escola. Então, mas que eu posso... Quer que eu compre um metiolate para você? Ajudou, né? Eu tô te ajudando. Agora, resolver o seu problema? Não, irmão, isso é uma coisa... Eu já fiz muito. Hoje eu não faço. Hoje eu não faço mais. Ainda em relacionamento. Nunca mais se aproxime daquilo que é maior que você. Você não é super-homem. Existem relacionamentos. E o Tiago fala muito sobre isso. Que, irmão, tua esposa que tem que se aproximar, não você. Sim. Entendeu? Verdade. Casal. Eu vou entrar na área do Tiago. Casal. Beleza? Você é mais amigo de quem? Do homem ou da mulher? Da mulher? Então eu vou ler para você de novo aqui, ó. Nunca mais se aproxime daquilo que é maior que você. Você não é super-homem. Seja amigo do cara, não da esposa dele. Da esposa dele, desde que a tua esposa seja. Mas as duas não se bicam. Tô nem aí. Não, e aí ela vem desabafar com você. Isso já acontece muito. Qual o problema aí? Não, vem desabafar com você. Aí é onde entra essa percepção do que você está falando, que o cara não pode se achar super-homem, nem a mulher também. Eu nunca vou cair. É só minha amiga, não tem nada a ver. Vai Irmão, cair, negão. Todo mundo já pensou assim um dia. Então você é muito fera, eu tenho que te botar no lugar de Jesus. Porque até o Superman tem sua fraqueza. o Superman tem a criptonita dele lá e a Lois Lane arrumando problema também. A mulher vai vir vestida de verde, irmão. Ou é Palmeiras ou é criptonita. É verdade. Então não tem essa. Então relacionamento, essa regrinha aqui, ela vai crescendo. Tem mais ali, mas não dá, senão vai ficar 2 horas aqui de aula. Mas eu preciso filtrar as pessoas. Sabe por quê? Porque uma coisa eu aprendi com o Brunet, em Israel uma vez, sobre essa fala que eu comecei aqui. Dificulte a entrada e facilite a saída. Aí ele falou, você tem um problema nessa sua frase. Porque a primeira falha que a pessoa tiver com você, você vai tirar essa pessoa da lista. Crie um ciclo. E começa a analisar a pessoa. Primeiro, segundo, vacilou aqui, errou aqui, observa. Vai chegar uma hora que você vai perceber que essa pessoa não dá para andar com você, ou ela precisa descer no nível da intimidade. Dá para chamar para um churrasco? Dá. Mas será que dá para sentar, para almoçar com você? Será que dá para trabalhar com você? Será que dá para você dividir os sonhos com ela? Às vezes não dá. Verdade. Então eu preciso ter esse filtro. Esse filtro que eu vou filtrando, vou analisando. Falou, opa, volta 2 casinhas. Igual o joguinho da vida. 5 casinhas, volta 3 casinhas. Volte para o início. E deixa essa pessoa te reconquistar. E nessa situação aprender a falar não. Não tem essa. Porque senão... Difícil a gente falar não. Porque senão a gente vai ter problema. Senão, essa pessoa vai ficar entrando e saindo do caos porque está dando permissão para pessoas que não deveria dar. Meu Deus, 40 minutos de aula. Já acabou, GP? Há muito fala assim, é muito tempo, já acabou essa aula. Mas o assunto é bom e ele é extremamente importante. Que Deus e Cristo Jesus os abençoe e até a próxima aula. Valeu!